Shalom Vrahá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Valdécio Batista e hoje eu quero dividir com você o estudo sobre não imputando o pecado. Esse estudo está construído em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 19. Porque Paulo fala ali, nesse texto, de maneira tão profunda e extraordinária, sobre o plano da salvação, o plano de Deus de restaurar a relação entre ele e a humanidade através de Jesus. O texto diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo, nesse texto, está mostrando a essência da mensagem cristã e, ao mesmo tempo, o significado da obra de Jesus. E é por isso que eu convido você a explorar junto comigo alguns dos pontos importantes desse texto. E o primeiro é: Deus estava em Cristo. Quando Paulo afirma que Deus estava em Cristo, ele está ressaltando a união entre Deus e Cristo na missão suprema de salvar a humanidade. Isso indica que Deus, em sua própria natureza, soberania, no seu próprio amor, baseado na sua justiça e vontade, estava agindo através de Jesus para realizar um dos maiores propósitos que a raça humana poderia receber: a sua redenção. Jesus não estava simplesmente agindo por conta própria, ele estava manifestando a própria vontade de Deus e, assim, revelando o amor do Pai de maneira concreta, tangível, de maneira absurdamente linda. A reconciliação, portanto, é uma iniciativa que vem do próprio coração de Deus. Não é algo que a humanidade pediu ou mereceu. Sabemos que o pecado criou uma barreira entre Deus e o homem. O pecado distanciou o homem de maneira infinita, fazendo com que fosse do homem ser incapaz de, por conta própria, remover esse obstáculo, de se aproximar do seu Criador. Por isso, o próprio Deus, de maneira fantástica, brilhante, ele desmorona, ele derruba, ele encurta essa distância entre o homem e ele através de Jesus. E é por isso que eu chamo você a explorar de maneira mais profunda essa afirmação, para que nós possamos ampliar o nosso entendimento sobre a obra de Jesus e a reconciliação que ele nos trouxe. Eu quero deixar bem claro que a frase destaca que Jesus não está apenas realizando uma missão isolada, nem era um mensageiro independente com suas próprias intenções, muito pelo contrário, ele era a expressão exata da vontade de Deus, agindo em perfeita unidade, em perfeita harmonia com o Pai Celestial. Essa ideia está presente em vários textos do Novo Testamento, que vai enfatizar que Jesus é a manifestação visível do amor e da intenção de Deus para a humanidade. Por exemplo, em João capítulo 5, versículo 19, Jesus declara: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. E por que eu digo isso? Porque isso reforça que Jesus está em completa sincronia, em completa harmonia com o Pai, atuando como reflexo perfeito da vontade divina, e ele não veio ao mundo com uma agenda pessoal, mas sim para manifestar aquilo que está
ou melhor, que estava no coração de Deus desde a eternidade. E aqui nós vamos entender que a reconciliação, como destacado lá no texto inicial, é realmente uma iniciativa de Deus, algo que parte do próprio desejo de Deus de restaurar a humanidade. A humanidade não tinha nem desejo e nem condição de voltar a Deus, se não fora o próprio Deus fazer isso em prol da humanidade. Volto a repetir, 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19, que Paulo explica. Ora, tudo provém de Deus. Toda essa aproximação, o derrubar da barreira, o não levar em consideração o pecado, todo plano redentivo provém de Deus, foi projeto de Deus. E isso fez com que ele nos reconciliasse consigo mesmo por meio de Cristo, e através de Cristo nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, por meio de Cristo e através de Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, por conta dessa reconciliação, por conta dessa reaproximação, o ministério da reconciliação, ou a palavra da reconciliação. Aqui nós podemos ver que Deus não esperava nada, nenhum comportamento positivo da humanidade. A humanidade não tinha condições de tomar o seu contato com Deus, de dar o primeiro passo, de ter a primeira atitude, de voltar para Deus. Por isso que Deus não espera que a humanidade tome a primeira atitude ou peça por reconciliação, porque isso não estava no coração do homem, a não ser que fosse despertado. Deus, em seu amor e misericórdia, toma a iniciativa. Isso é lindo, porque a reconciliação não é algo que o ser humano poderia alcançar sozinho. É um dom gratuito de Deus. Isso oferecido independente dos méritos ou do pedido da humanidade. Aqui se manifesta o amor incondicional. O homem não podia e nem fez nada para apresentar a Deus o interesse de se reconciliar com ele. Então Deus é que vem ao encontro do homem. É Deus que provê todos os caminhos necessários para que o homem retorne para ele. O homem, quando ele pecou, ele foge de Deus e fechou a porta contra Deus. Deus abre a porta que o homem fechou e vai ao encontro do homem para restaurar a sua comunhão com ele. Isso é fantástico. E além disso, o fato de Deus não imputar os pecados, nós vamos conhecer melhor essa condição que Deus propôs ao homem, que não é cobrar ou não atribuir mais os pecados a ele, porque isso é um aspecto crucial desse ato de amor. E no contexto cultural e religioso da época, isso era radical. As leis judaicas exigiam sacrifícios, exigiam rituais para a expiação dos pecados. Mas em Jesus, Deus oferece um caminho de perdão completo e uma reconciliação que transcende o sistema sacrificial. Isso significa que a obra de Jesus não é apenas uma extensão do antigo sistema de sacrifícios, é o cumprimento de um plano maior, superior, da parte de Deus, para restaurar toda a criação que eu e você fomos incluídos nela. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo afirma o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a reconciliação não foi algo que Deus ofereceu por méritos humanos ou porque o homem exigiu isso de Deus. Muito pelo contrário, foi uma prova de amor divino, dada enquanto a humanidade ainda estava em rebelião e pecado contra Deus. Era o seu adversário, era seu inimigo, não queria nenhum contato de comunhão com ele. E essa atitude de Deus
revela a profundidade do amor que ele possui por nós, que age com graça, que age também com compaixão, mesmo quando nós não merecemos. Glórias a Deus por isso. E em última análise, a obra de Mashiach, de Jesus, ela revela que a reconciliação é um ato completo, independente de qualquer ação ou mérito humano, como vai estar sempre sendo repetido isso no nosso estudo. Jesus, ele veio ao mundo para mostrar o coração do Pai, olha que lindo, e sua vida, morte e ressurreição manifestaram o desejo de Deus de restaurar o relacionamento com a humanidade. Por isso que quando nós aceitamos a reconciliação que Deus oferece em Cristo, nós, o ser humano, não apenas encontra perdão, mas também é convidado a viver em comunhão íntima com Deus em resposta a essa graça divina. Essa compreensão, queridos, da reconciliação nos leva a ver a salvação como algo que vai além da simples absolvição do pecado, sabe, do simples perdoar. Ela envolve um convite a participar da própria vida de Deus, que é amor, paz e comunhão. Deus, ele não deseja somente perdoar os nossos pecados, não apenas purificar a raça humana. Deus deseja ter relacionamento, ter comunhão, voltar àquela expectativa, vou falar dessa forma de maneira humana, que Deus criou no início de tudo para que o homem, sua criatura, e Deus, seu Criador, pudessem estarem juntos em comunhão plena. Porém, o pecado rompeu com isso. E Deus não ficou, então, parado, estático, vendo o homem afundar nos seus pecados, se distanciando cada vez mais dele. Deus, então, abre a porta que o homem fechou, corre atrás do prejuízo que o homem deixou, ele paga esse prejuízo e promove a reconciliação, a reaproximação da tua vida, da minha vida com ele, para que não somente fôssemos perdoados, mas vivêssemos de maneira plena, de maneira completa, com esse Deus que nos ama de maneira absurda. Por isso que a expressão estava em Cristo. Ela também comunica que a obra da reconciliação não é uma divisão de funções entre Deus, que fica distante, e Cristo é o único a se envolver, a padecer. Em vez disso, isso é um ato em que o próprio Deus, através de Jesus, se envolve diretamente no processo. Cristo é a manifestação de Deus na terra. E essa obra de reconciliação é uma demonstração do coração de Deus em sua plenitude. É Deus em Jesus, Jesus em Deus, trabalhando em prol da nossa reconciliação com Ele. No próximo estudo, nós estaremos falando sobre reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, se você gostou, se edificou a sua vida, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Shalom, Vrahá, paz e bênção.